Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jude, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 310 de Boku no Hero Academia, que foi lançado na última sexta-feira. Mas antes da gente começar a falar, vou fazer meu jabá de praxe aqui. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à Ilha dos Lude. Venha se tornar um náufrago com a gente, basta você clicar no botão de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente aumentar ainda mais a população de náufragos da ilha e fazer com que a ilha se torne cada vez mais populosa para a gente ter cada vez mais pessoas para conversar aqui entre nós. Siga nas redes sociais, @Ilha dos Lude, tanto no Twitter quanto no Instagram. É exatamente igual ao nome do canal, só que tudo junto. Então segue lá para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu tô sempre procurando interagir com vocês por lá, principalmente pelo Instagram, que é a rede que eu uso mais. Então é interessante você seguir pra gente poder ter essa proximidade maior, interagir mais e tudo mais. E todas as novidades que eu tenho pra falar, antes que elas sejam lançadas aqui, eu aviso lá primeiro. Ou quando eu tenho algum problema pra postar vídeo, ou se eu vou ficar algum tempo sem postar, igual quando eu fiquei de semana de provas. É bom você seguir pra você ficar por dentro das novidades e tudo mais e não perder nada. Às vezes o YouTube também demora ou não avisa que lançou um vídeo novo, e eu sempre aviso lá assim que eu posto o vídeo. Então, pra você não perder nada e ficar por dentro de tudo, siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Ilha dos Lude. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o capítulo 210 de Boku no Hero, que foi bem interessante. Bom, então o capítulo começa e tá chovendo bastante. É em algum ponto da cidade, tá chovendo muito e tá de noite. E aí a gente já é apresentado a uma cena onde tem alguns carinhas que têm individualidade e eles estão fugindo. Eles são humanos normais, assim, fisicamente. Eles estão fugindo de uma outra menina com individualidade que ela parece uma raposinha. Só que ela é bípede, né? Ela anda igual um humano, mas tem feição de raposa, né? Assim, eu acredito que ela seja uma raposa, pelo menos assim, na minha concepção parece ser uma raposa. Então eles estão bastante assustados com ela, estão falando pra ela se afastar, senão eles vão atacar e tudo mais, e ela tá muito nervosa, muito assustada também, tentando se comunicar com eles, mas eles estão bastante intransigentes, até que um dos carinhas, ele dispara o que parece ser uma rajada de água, alguma coisa assim, que iria acertar ela e provavelmente machucaria bastante ela. E aí, nesse momento, chega o nosso querido herói Midoriya, Deco. Ele chega nesse momento, destrói a esfera que foi arremessada na direção da raposinha e salva ela. E aí ele explica pro Deco que a calamidade não tinha atingido aquela cidade até pouco tempo atrás. Então ela achou que se ela só ficasse dentro de casa trancada, as coisas iam passar e ia ficar tudo bem. Só que na verdade não ficou, né? A calamidade atingiu aquela cidade, os vilões chegaram lá e tudo mais, e as coisas começaram a ficar bastante perigosas. Então ela começou a ficar com muito medo e decidiu fugir. Só que nisso que ela foi pra fugir, as coisas já estavam muito complicadas e tal, ela acabou se perdendo no meio da noite, na chuva e tal, e encontrou o Deco. Então ela tá bastante apreensiva, disse que não tinha conseguido chegar num abrigo, né, que os abrigos estão sendo feitos nas escolas pra heróis. Ela não tinha conseguido chegar num abrigo e tava meio perdida. Então ela pergunta pro Deco se o Deco acredita que vai ficar tudo bem e tal, e ele diz que vai fazer ficar. E aí, após o Deco dizer isso, ela faz uma expressão de dúvida pra ele fala pra ela que tem que ir, e na hora que ele vai sair saltando, chega um carro, e desse carro sai o All Might. Então a gente vê o All Might saindo do All Might móvel. E aí o Deco diz pra ele levar ela pra um abrigo, porque ele não pode ficar perto dela. Vou abrir um parênteses aqui, só pra falar rapidinho que isso eu acredito que seja pelo fato de que o Deco, ele tá com essa noia, né, de não saber quando que o Shigaraki e o All For One vão atacar, então ele acha que ele pode ser nocivo a qualquer pessoa que esteja próximo dele. Então ele tá tentando ficar o mais longe possível de qualquer um que não tenha condição de se defender propriamente dito, porque a noia dele faz sentido, né, realmente, como o paradeiro de Shigaraki e do All For One ainda é desconhecido, eles podem realmente atacar a qualquer momento. E o Deco sabe que eles querem ele porque ele tem o One For All. Então faz sentido ele se precaver dessa forma. Mas, fechando esse parênteses aqui, o Deco pede o All Might pra levar a raposinha até um abrigo. E aí, antes do All Might ir, ele entrega uma marmitinha pro Deco que tem costeleta de porco, que é uma das comidas favoritas do Midoriya. E depois que o All Might dá a marmitinha pro Deco, a gente tem uma passagem, e o Deco ele tá em cima de um prédio conversando com alguém. Essa voz era do quinto portador do One For All, que eu esqueci o nome dele vai estar aqui embaixo. Mas é o cara que a individualidade dele são os Black Whip, né, as correntes negras. E ele tava falando com o Deco que o mundo atual, né, tá parecendo na época dele, quando eles tinham que se esconder e tudo mais, que as coisas estavam bastante complicadas e tal. E nisso o Deco comenta, né, o Shigaraki, o All For One, a Liga dos Vilões, o Dabi, o paradeiro deles ainda é desconhecido,
sumido e eles não sabem nem por onde começar a procurar. E é como o Deco explica, né? A polícia tá muito preocupada tentando resolver os outros vilões que fugiram, que estão pela cidade afora, né? Então eles precisam cuidar desses vilões que são problemáticos para a cidade. Então eles não podem dedicar o tempo deles para procurar o Shigaraki e o All For One. Então essa tarefa acaba ficando pro Deco, só que como ele tá sozinho, acaba sendo um pouco mais demorado. E aí o Deco diz, né, que após o Shigaraki receber a individualidade do All For One, ele se tornou muito mais forte. Forte a ponto de enfrentar o Aizawa e o Endeavor de igual para igual contra os dois ao mesmo tempo. Então é como o Deco completa, se ele não despertar totalmente o poder do One For All, ele não vai conseguir lutar de igual para igual contra o Shigaraki. Bom, aqui agora a gente tem um flashback quando o Deco ainda tava na UA em coma, onde ele tava lá conversando com os portadores anteriores do One For All naquela sala lá. Então a gente vê o primeiro portador tentando convencer o segundo e o terceiro a cederem os poderes dele para que o Deco possa liberar 100% do One For All, o poder total do One For All. Só que eles, por mais que o primeiro portador tente, eles continuam em silêncio, eles se relutam a falar, e um grande silêncio toma conta da sala toda. Até que esse silêncio é quebrado pelo quinto portador, onde ele diz pro Deco que é melhor aproveitar que o Deco tá ali pra treinar as individualidades dele, já que ele tá lá, né, e eles estão perdendo tempo ali, pra quando ele acordar ele ter uma ideia mais concreta. E ele precisa treinar muito a individualidade do En, que é o sexto portador, e do Shinomori, que é o quarto portador. Ou seja, respectivamente, a bomba de fumaça do En e o sensor de perigo do Shinomori. Então o Deco concorda e tudo mais, e nesse momento a gente volta pro diálogo mais particular entre o primeiro portador, o segundo e o terceiro. O terceiro portador ele começa a falar, né, que na época que o All For One estava expandindo o exército dele, né, o domínio dele, era uma época de muito medo, de muito terror, e você era manipulado sem nem saber que você estava sendo manipulado. E o líder dele, que é o segundo portador, temendo pelo futuro, ele começou a reunir uma série de heróis, né, de amigos que poderiam ajudar nessa causa contra o All For One. E aí que o segundo portador ele começa a falar. E aí ele fala, você viu com seus próprios olhos Yoichi, que é como ele se refere ao primeiro portador, e aqui a gente descobre que o nome dele é Yoichi, né? Finalmente agora temos a descoberta do verdadeiro nome do primeiro portador, Yoichi. E aí ele continua falando com o Yoichi, que ele viu vários companheiros dele dando as vidas deles, né, em troca de lutar contra o All For One, né, pra impedir que ele expandisse ainda mais o território dele, né, o reinado dele. E aí ele completa dizendo que agora o Yoichi quer que ele dê atenção aos delírios de um maluco. Maluco esse que quer salvar o arqui-inimigo dele. E aí o Yoichi rebate ele, né, falando, nossa, que palavras duras, pelas palavras que ele usou com relação ao Deco, né, de chamar o Deco de maluco e falar sobre os delírios dele e tudo mais. E aí o Yoichi diz que o poder deles, o One For All, ele só tem uma história porque o segundo portador deu a mão dele pro Yoichi, né, mesmo sabendo de toda a relação dele com o All For One, né, que é irmão dele e tudo mais, ele ainda assim estendeu a mão pra ele como um gesto de solidariedade, né, um gesto de ajuda. E o Yoichi finaliza dizendo que, apesar de tudo, eles sabem que o Deco é a única oportunidade que eles têm de derrotar o All For One nesse momento. E aí o segundo portador volta a perguntar pra ele se ele realmente acredita que o Deco pode conseguir resolver isso, e ele diz que sim. E ele diz que ele sabe que apesar da existência do One For All ter sido criada pra combater totalmente o All For One, ele entende que principalmente o poder nasceu pelo fato do segundo portador ter estendido a mão pra ele. E aqui a gente finaliza esse capítulo 310 do mangá de Boku no Hero com uma das cenas mais legais que eu já vi em todos os mangás que eu já li. Principalmente Boku no Hero. Essa cena é uma cena bem legal mesmo, onde a gente tem o Deco com todos os 8 portadores anteriores, agora todos eles com uma visão nítida, né? A gente tem agora uma visão nítida de quem são eles, né? De quem é cada um. Agora a gente foi devidamente apresentado a cada um, pelo menos visualmente, né? Porque a gente ainda não sabe os nomes do segundo e do terceiro portador, mas visualmente a gente já tem uma identidade deles, né? E a gente finaliza esse capítulo com o segundo portador conversando com o Deco e dizendo pra ele que agora é hora deles acelerarem as coisas. E a gente finaliza com o nosso querido Deco comendo a costeleta de porco que o All Might mandou pra ele. E aqui a gente chega no fim do capítulo 310. Agora eu vou fazer algumas considerações bem breves. Bom, primeiramente para falar sobre o One For All, né? Como o Yoichi mesmo explicou, nosso querido primeiro portador, o poder do One For All, apesar dele ter sido criado para combater o All For One, ele nasceu de um gesto de solidariedade, né? Quando o segundo portador estendeu a mão pro primeiro portador, mesmo sabendo de toda a relação dele com o All For One, sabendo que eles eram irmãos e tudo mais, ele ainda assim não hesitou em estender a mão pro Yoichi. E a partir daquele vínculo que o poder do One For All começa a florescer verdadeiramente. Mesmo tendo como objetivo a derrota do All For One, ele ainda assim dependeu de que eles dois se conectassem de alguma forma, né? De que esse gesto fosse gerado a partir de uma solidariedade entre eles, de um sentimento positivo.
coletivo. Então a gente entende que o One for All ele não é meramente uma individualidade para combater uma outra individualidade. Ele tá além disso, ele é algo maior, ele é um gesto, né? Ele é um voto de confiança, que é basicamente o que ocorreu com o primeiro portador e o segundo portador. E que não é diferente agora com o Deco, né? Eles precisam depositar a confiança nele de que ele vai conseguir derrotar o Shigaraki, seja como for, e derrotar o All for One, consequentemente. Então, o One for All ele é muito disso também, dessa questão desse voto de confiança entre eles. Eu gostei muito desse capítulo. Eu tenho gostado muito como as coisas em Boku no Hero estão se desenvolvendo. Até aqui a gente teve bastante informação, né, sobre o que aconteceu com o Deco e tudo mais. Eu particularmente não achei que a gente ia ter logo de cara um desfecho de toda essa história do Deco, né, depois que ele saiu da UA e tudo mais. Tampouco que o top 3 estaria ajudando ele, que o próprio All Might estaria ajudando ele. Na minha concepção, se o Deco saísse da escola, ele iria de fato sozinho, sem a ajuda de ninguém, justamente porque ele carrega esse peso de achar que o All for One pode aparecer a qualquer momento e ferir as pessoas próximas a ele pelo fato de ele estar carregando o One for All, o que é completamente compreensível, né? Vide que ele de fato carrega o One for All e que de fato esse é o objetivo do All for One, é capturar o One for All de qualquer forma. Mas, no geral, eu tô gostando muito de como as coisas estão se desenvolvendo em Boku no Hero, né? Gostei muito de ver que agora os 8 portadores anteriores, né, principalmente o segundo e o terceiro, concordaram em ceder a força deles pro Deco para que o Deco possa liberar, de fato, o potencial máximo do One for All, né, que é a única forma dele conseguir enfrentar o Shigaraki e o All for One. Então, eu tô muito feliz de ver como as coisas estão se desenvolvendo. Boku no Hero é um dos meus animes /mangás favoritos, né? Todos vocês sabem o quanto eu sou fanboy do Deco e eu não faço questão nenhuma de esconder isso, porque é de verdade. Então, eu tô gostando muito de como o mangá está se desenvolvendo, né, de como a história está se desenvolvendo. Mas vamos aguardar, né? Sexta-feira a gente tem o capítulo 311. Então vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai continuar nessa pegada de Deco, ou se a gente vai mudar. Já aproveita e me diz aí nos comentários o que você tá achando do mangá de Boku no Hero, o que você acha que vai acontecer nesse próximo capítulo. Eu tô bastante ansioso. Então é isso. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. A sua presença aqui é muito importante, como eu sempre digo. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Como eu sempre digo também, dá muito trabalho fazer. Sou eu sozinho pra fazer tudo, né? Gerir esse canal, gravar e editar os vídeos, escrever os roteiros e tudo mais. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para deixar esse like aí e fazer essa recomendação breve do canal. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para que mais gente veja esse review do capítulo 310 de Boku no Hero. Espero que, caso você tenha tido alguma dúvida, que eu tenha conseguido sanar, ou que o fato de eu ter ido um pouco mais além na explicação e voltado em alguns eventos anteriores tenha aberto sua mente, né? Sem dar aquela luzinha assim para alguma coisa que você tenha esquecido. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Slude, essa é a Ilha do Slude. A gente tem vídeo toda semana de Jujutsu Kaisen e Boku no Hero principalmente. Então se inscreva para você não perder nada. Siga nas redes sociais, @Ilha do Slude, tanto no Twitter quanto no Instagram. É igualzinho o nome do canal, só que tudo junto. Então segue lá pra você ficar sabendo de todas as novidades primeiro. Eu posto sempre tudo lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Te espero no próximo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.